Fala pessoal, bem-vindos a mais um encontro da série Pilar Talks. Hoje a gente está muito animado, pois a gente trouxe um convidado bem especial. Eu estou aqui com o Anthony Ling, que é um arquiteto, urbanista, criador do site Caos Planejado, autor do Guia de Gestão Urbana. E hoje a gente vai falar sobre um tema de interesse aí mútuo para quem está dentro do mercado imobiliário, que é o tema tão amplamente discutido aí, que é o Plano Diretor de São Paulo. A gente vai entender um pouco como que ele afeta o desenvolvimento urbano da cidade. Bem interessante aqui. Anthony, obrigado. Seja muito bem-vindo aí. Não, obrigado, Diego. Prazer conversar com vocês. Legal, legal. E aqui, sem mais delongas, Anthony, já vamos começar aí, acho que com a primeira pergunta, né? Queria que você explicasse um pouco pra gente o que é o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, qual que é o seu propósito principal. Então, o plano diretor, ele é uma lei municipal, né? Alguns consideram que o plano diretor, junto com a lei de uso e ocupação do solo, lei de zoneamento, né? É a lei mais relevante para a cidade, já que é uma lei que basicamente tenta tanto definir diretrizes estratégicas para o crescimento da cidade, como também regular basicamente o que pode e o que não pode ser construído em determinada região da cidade. No Brasil a gente tem modelos diferentes, né? Aqui eu sou de Porto Alegre, então em Porto Alegre o plano diretor engloba todas as questões em uma única lei, né? Em São Paulo, o plano diretor estratégico, até pelo nome, né? Estratégico, ele, em tese, é mais um plano de diretrizes norteadoras estratégicas, né? E aí a gente começa a entrar em algumas complexidades da própria revisão, né? Sim, sim. Porque, em tese, né, ele não entraria nos meandros de regulação de ocupação do solo que estariam restritas à legislação que viria acoplada a ele, né? Como foi o que aconteceu em 2014 e depois em 2016, na última revisão do plano. E essa complexidade aqui que você colocou de São Paulo, propriamente dito, se deve ao tamanho da cidade? Você citou essa diferença aí com o plano de... Não, são formas diferentes como as cidades acabam tratando essa lei, né, do ponto de vista, enfim, de governança municipal. Entendi. Né? Pouco tem a ver com a complexidade, muito mais com a gestão, enfim, de quem está olhando para isso, certo? Então, assim, até tem alguns autores, né? O Flávio Vilaça, já falecido, foi um acadêmico muito reconhecido, né, na área do urbanismo. Ele até argumentava que os planos diretores eram meio inúteis, né? Apenas como um texto de, digamos assim, diretrizes e ambições, né, que a cidade gostaria de ser, né? E, em muitos casos, englobaria uma série de objetivos diferentes, né? Enfim, tentaria resolver vários problemas da cidade nesse plano diretor, mas na prática ele não significa muita coisa, né? Na prática, o que muita gente acaba levando em consideração de fato, a regulação do solo, né? Que muitas vezes são anexos da lei de zoneamento, né? Não sei se corretores, né, o público de vocês aí do mercado imobiliário certamente já viu isso, mas são tabelinhas, né, e mapas que mostram quanto o que se pode construir em cada terreno, né? Que são, assim, regulações muito mais tangíveis no quesito de como a cidade, em tese, deveria ser. Interessante isso. E voltando assim, em 2023, né, esse plano diretor ele passou por alguns ajustes, né, em decorrência de uma revisão intermediária. Queria que você comentasse um pouco quais foram esses ajustes, quais foram os impactos, o antes e o depois. Eu acho que é interessante fazer uma contextualização, porque o plano de 2014
foi muito impactante e relevante para a cidade de São Paulo. Em que sentido? E aí eu estou me referindo à Lei de Uso e Ocupação do Solo de 2016 também, tá? Antes disso, o uso do solo e o zoneamento em São Paulo era praticamente aleatório, né? Você tinha bairros de casinhas, onde não se podia construir muita coisa, aí você tinha bairros que tinham sido verticalizados, aí você tinha uma estação de metrô que não tinha muito prédio ao redor, e aí outra que tinha, sabe? Não tinha, assim... Era quase como se não tivesse nenhum critério em relação à regulação do uso do solo, né? Existia uma regulação do uso do solo, existia limites ao adensamento em determinadas regiões, mas esses limites não tinham nenhum, não eram assim, não tinha uma referência de nada, né? Era quase que arbitrário o que podia e o que não podia. E em 2014 se definiu, né, no plano diretor, que o adensamento de São Paulo, né, ou seja, e aí eu estou falando tanto em adensamento populacional como construtivo, né, deveria se concentrar ao longo dos chamados eixos de transporte de massa, né? Então, tanto estações de metrô como ao longo de corredores de ônibus. Por quê? Que seriam os opostos aí dos miolos do bairro, né? Seriam exato, isso. Exato. Tá? Então, qual que era a lógica por trás dessa regulação, né? Ela teve um foco em transporte, em infraestrutura de transporte, e com a lógica de que, olha, a gente já investiu em redes de transporte, por exemplo, estações de metrô, né, e linhas de metrô que são muito caras de implementar, diga-se de passagem, e a gente não está usando essa infraestrutura com o potencial que a gente poderia usar, né? Ou seja, a gente tem, por exemplo, né, ao redor de estações de metrô ou linhas de ônibus, que são os chamados transportes de massa, né? A gente não tem massa, né? A gente não tem aglomeração de gente próxima às estações para acessar elas, né? Então, poderia existir uma otimização dessas linhas de transporte. E o plano diretor tentou, a partir da regulação do uso do solo, orientar o desenvolvimento nesse sentido. E é por esse motivo, né, que no entorno de muitas estações de metrô, a gente começou a ver uma espécie de corrida, né, de construtoras, de investidores de terrenos, né, para essas áreas, dado que se teve uma espécie de reorganização na oferta, na demanda e nos preços de terra de toda a cidade, né? Isso ou seja, lá em 2016, certo? Isso, certo. Então, assim, tudo que não era nas proximidades dessas estações foi considerado, né, a gente chama de miolo de bairro. Em muitos casos, houve uma redução de potencial construtivo, né, na ideia de que a cidade teria essas vilas, digamos assim, um modo de vida mais suburbano, ou em tese, né, com edifícios menores e tal, longe desses eixos de transporte de massa, e que o desenvolvimento aconteceria ao redor dessas estações. Isso, é claro, né, a gente sabe que em muitos casos não refletiu a realidade já construída, né? A gente tem hoje miolos de bairro, que estão na lei como miolos de bairro, que já estavam consolidados anterior ao plano diretor e essa lei de zoneamento, né? Então, assim, e aí é uma certa, talvez uma contradição, um paradoxo dos planos diretores, né? Muitas vezes pensam nesses modelos para a cidade como um todo, como se estivessem, digamos assim, desenhando a cidade do zero, mas que, na verdade, né, como se você tivesse uma disponibilidade de terrenos absurda dentro, sim. Exato, né? Então já existe uma realidade que está dada, né? Então eu acho que isso é muito frequente
no desenho de planos diretores. E, em contrapartida, né, tudo que era próximo ao eixo, que tinha um potencial construtivo um pouco maior, e eu estou dizendo um pouco maior porque no miolo de bairro, o limite de aproveitamento de cada terreno chega a até 2 vezes a área do terreno, né? E nas proximidades dos eixos de transporte chega a 4 vezes a área do terreno, podendo chegar a 6, e aí tem toda uma história de cálculo de isenções de áreas e tudo mais, que pode ainda ultrapassar esses 6, né? E eu digo um pouco maior porque, sei lá, se a gente vai ver até alguns edifícios emblemáticos de São Paulo, né? Sei lá, o Copan, o Conjunto Nacional, né? O Edifício Itália, né? São construções que ultrapassam em muitas vezes, né? Esse potencial construtivo que hoje a gente considera alto. Sim. Né? Então, sempre tem que fazer algumas ressalvas e colocar as coisas em perspectiva quando a gente fala sobre esses potenciais construtivos. Eu acho que um dos pontos mais polêmicos da revisão foi a ampliação da área desses raios, né? O raio de abrangência que um eixo de transporte ou que uma linha de ônibus, um corredor de ônibus vai ter para ser considerado eixo de transporte, né? Então, assim, antes, se eu não me engano, era 400 metros, 600 metros, algo assim, e agora foi para 1.000. Não estou com os números assim exatos, né? Ou seja, você expande esse raio para você conseguir adensar ali tudo que está próximo, dentro, enfim. Isso. Entendi. E aí, quais fizeram as, digamos assim, visões conflitantes, né, nesse debate? Algumas pessoas diziam, né, principalmente incorporadoras e pessoas ligadas ao mercado imobiliário, que, olha, essas áreas próximas aos eixos de transporte representam uma área pequena da cidade, né? E que no fim do dia, né, como todo o resto foi definido como miolo com potencial construtivo relativamente baixo, teve uma corrida muito rápida e muito grande para essas áreas de corredor. E esses terrenos ficaram muito caros, né? Inclusive se esgotaram em um período relativamente curto de tempo, né? Principalmente nas áreas mais demandadas da cidade. E no fim do dia, né, se a gente pensa numa cidade de 10 milhões de pessoas, uma metrópole, né, região metropolitana de 20 milhões de pessoas, um deslocamento de, sei lá, 400 metros não é grande coisa, né, porque tem muita gente na cidade de São Paulo que está levando aí 2 horas, né, até 2 horas para chegar no trabalho, né, que vem da periferia. Então, assim, talvez esse limitador. Diria que ultimamente seria até 2 horas para 400 metros, viu, Antônio, aqui em São Paulo. Mas eu digo assim, né, o que isso representa numa viagem a pé ou talvez de bicicleta, né, ou integrando com ciclovias, eventualmente, né? Então, a discussão foi, bom, vamos aumentar essas áreas de abrangência. E aí tinha uma outra vertente, digamos assim, que argumentava o seguinte: olha, mas se a gente aumentar essas áreas de influência demais, elas vão começar a se sobrepor, né? E a noção dos miolos de bairro vai começar a ser desvirtuada, né? Por isso que tinha muitas pessoas dizendo que, digamos assim, a revisão estaria destruindo a lógica do plano diretor anterior, né? E aí, assim, nessa discussão de quem está certo ou quem está errado, né? Eu particularmente, né, não acho que essas restrições de potencial construtivo sequer deveriam existir, né? Eu sou de uma linha que, enquanto o incorporador pague por outorga onerosa, né, ou um CEPAC, que são basicamente, vou chamar aqui de créditos ou títulos, né, para se poder construir mais
em um determinado terreno da cidade, que é um instrumento, são dois instrumentos semelhantes, né, que andam nesse sentido, ele estaria, de alguma forma, remunerando o município pelo seu impacto na infraestrutura da cidade, né, e permitindo que o município pudesse investir o suficiente, né, para atender aquele aumento de densidade numa determinada região. E essas densidades são alocadas de acordo com, digamos assim, as dinâmicas de mercado, né? Eu não... E isso não significa que eu defenda uma alta densidade ou uma baixa densidade, né? Eu só acho assim, a densidade tem que acontecer onde as pessoas querem morar. De acordo, né, com o mercado, né? Sim. Então, eu tenho um pouco dessa linha. Então, eu quero morar numa vila suburbana, com barulho de passarinho e pomar. Bom, talvez você devesse escolher um lugar de moradia talvez um pouco mais distante do centro, né, da maior metrópole da América Latina para essa opção de moradia, né? Porque no fim do dia, tudo na cidade é trade-offs, né? A gente, digamos assim, não existe um modelo perfeito de cidade que vai atender todo mundo, né? Sim. Tem gente que quer morar perto de empregos e prefere ter um apartamento menor para gastar menos tempo para ir até o trabalho e talvez não se importe tanto com, sei lá, o barulho do ônibus, né? Ou prefira não ter carro para poder usar o transporte de massa. Tem outras pessoas que não, né? Pô, eu prefiro morar com mais espaço, né, com menos barulho, né? Mas isso é um trade-off que cada pessoa deveria fazer, né? Eu acho que o complexo é querer atender toda a lista de desejos de uma pessoa no mesmo plano diretor, né? Sim. O que é impossível, né? Assim, todo mundo vai ter espaço, tranquilidade, luz, pomar, acesso a empregos, vai caminhar a pé para o trabalho. Assim, geometricamente não funciona, né? Assim, utópico, né? Então, assim, se todo mundo tiver um terreno grande, né, com uma casa unifamiliar, digamos assim, né, com um jardim, que é, por exemplo, um modelo americano, né, pô, você vai aumentar as distâncias de deslocamento brutalmente, né, e vai inviabilizar qualquer tipo de transporte de coletivo de massa, né? Sim. E é isso que acontece nos Estados Unidos. Assim, vou implementar um sistema de metrô na maioria das cidades americanas. Não dá, né? Porque não tem concentração de gente suficiente para isso. Então, eu acabei escrevendo um artigo pro Brasil Journal, né, na época ali da revisão, justamente colocando essa vou dizer aqui, uma terceira via, digamos assim, né? Porque assim tinha como se fosse assim, eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser isso. Cara, na verdade, tem outras visões que são plausíveis aí, que poderiam ser consideradas na cidade. Indo nessa linha do que você está falando e citando até o seu artigo muito bem escrito no Brasil Journal, que eu tive a oportunidade de ler, você fala muito sobre essa relação aí, né, entre coeficiente você fala sobre a relação de coeficiente de aproveitamento e número de andares dos edifícios, né? Isso é uma coisa que, inclusive, eu ia te perguntar, eu queria que você esclarecesse como que esses dois conceitos eles se relacionam. Perfeito. Não, isso é uma pergunta indispensável para esse debate regulatório, porque eu vi até assim matérias da Folha de São Paulo, né, confundindo essas duas coisas, como se um aumento de coeficiente de aproveitamento fosse um aumento no andares ou na altura de uma edificação, que não é o caso. Sim. Por quê? Né? E acho que muita gente acaba não percebendo essa relação. Então, assim, eu sou aqui de Porto Alegre, né? Porto Alegre tem um índice de aproveitamento máximo de uso dos terrenos de 3 vezes a área do terreno. E a gente tem prédios de 20 andares sendo erguidos na cidade. Pô, como que isso é possível, né? 20 andares, 3 vezes, parece uma coisa meio incongruente, né? Então, o que acontece? A gente tem regras que exigem que o prédio vá recuando ou afastando das divisas do terreno à medida que ele vai aumentando a altura, né?
não só isso, como eu falei antes, né, a gente tem áreas que são isentas do cálculo de coeficiente de aproveitamento. Então você vai ter andares, né, e áreas nesses andares que não são computadas dentro de um coeficiente de aproveitamento. Você poderia dar o exemplo de algumas dessas áreas? Então, isso foi uma discussão grande dentro da revisão do Plano de São Paulo. Quem é do mercado imobiliário queria que tivesse mais áreas de garagem que fosse isento do cálculo de área construída. Que eu acho errado. Né? Porque eu acho assim, cara, se você vai construir e quer colocar um dormitório, um depósito, uma cozinha ou um carro, é tudo a mesma coisa. Sim. Né? É uma área privativa igual. Né? As pessoas, normalmente, quando vira automóvel, parece que dá um bug na cabeça das pessoas. Né? E eu falo a mesma coisa em relação à vaga pública de estacionamento, por exemplo. Né? Eu sou totalmente contrário a ter, né, o número de vagas públicas gratuitas de estacionamento que a gente tem. Ou mesmo pagando esse preço irrisório que se paga para estacionar na rua. Né? Por quê? Porque, pô, eu posso guardar meu carro, mas não posso guardar meu sofá no cordão, na calçada. Né? É a mesma coisa, né? É um bem de propriedade exclusiva e privada. Sim. Né? Não tem nenhum... Não tem nada especial num automóvel, né? Sim. Então, uma das brigas nesse plano diretor foi isso, né? Foram pessoas do mercado, né? Agentes do mercado imobiliário, não sei, acho que em São Paulo é o Secov, né? Sim. Que estava argumentando isso. Não, a gente quer mais área para carro, né? E que eu acho um erro, né? Eu acho, enfim, que esse tipo de benefício não faz muito sentido, sabe? E é evidente, né, que se você tem mais área de garagem construída, por exemplo, na base do prédio, você pode ter lá, sei lá, 2, 3 andares de garagem, aumentando a altura do prédio, né, respondendo a sua pergunta, que não vão estar computando como a área construída nesse coeficiente de aproveitamento. Eu queria entender um pouco mais, assim, acho que falando de uma maneira um pouco mais... a gente foi no detalhe, agora falando de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Quais são os principais avanços aí, as principais limitações desse plano, né, aqui na cidade de São Paulo, em relação aí ao desenvolvimento urbano sustentável? Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Eu acho que em 2014, 2016, já teve um avanço considerável, né, no sentido de, no mínimo, permitir um desenvolvimento maior onde a infraestrutura está presente e que, em via de regra, né, é onde existe maior demanda por uso do solo. Né? A infraestrutura em si não necessariamente vai gerar maior demanda, né? Mas ela é uma amenidade importante, né, de acessibilidade para as pessoas que beneficia, né, o que tende a beneficiar a valorização de terrenos e a demanda por área, né, por localidade. Então, quais foram algumas evidências que saíram lá do plano de 2014, 2016, né? É que esse plano, ele permitiu, né, embora tenha havido essa reorganização de coeficientes de aproveitamento pela cidade, né, aumentando nos eixos, né, reduzindo em alguns miolos, ele, no geral, né, no resultado líquido, permitiu um aumento de potencial construtivo na cidade como um todo. Né? Não extraordinário, mas permitiu um aumento. Né? E isso, né, tem estudos aí de economia que tentam fazer essa análise, digamos assim, contrafactual, né, de se foi benéfico ou não, que indicam que o fato de a gente ter aumentado a oferta imobiliária
levou a melhoria na acessibilidade habitacional da cidade, que é positivo, né? Ou seja, por ter mais área sendo construída, né, a cidade ficou mais acessível, mais oferta, né? E esse estudo, né, que é até um estudo de um brasileiro que é um pesquisador na Universidade de Wharton, ele também indica o seguinte: olha, se o aumento de potencial fosse ainda maior, os benefícios seriam maiores nesse sentido, né? Porque justamente, né, a gente vai podendo aumentar a oferta de área nas localidades mais demandadas ou mais desejadas, né? Então, assim, eu acho que olhando para essa revisão de agora, né, olhando especificamente para essa questão de, puxa, será que vai melhorar a acessibilidade tanto na parte de mobilidade ou de acessibilidade à moradia, né? Primeiro, antecipadamente, é difícil de dizer com certeza, né? Mas, pelo menos na teoria econômica, né, ela basicamente diz, olha, se você está permitindo um aumento de oferta, né, para uma demanda que é fixa, né, ou que é considerada constante, né, você terá uma redução de preços. Então, no momento que se amplia essas áreas de adensamento ao longo dos eixos de transporte, a tendência é que seja essa, né? Mas eu não vejo também como uma mudança assim extraordinária, né? É um benefício talvez marginal, né? Como foi o benefício quando a gente se falou na revisão de 2014-2016. O que acontece de fato, né? Já que a gente está falando aí com boutiques, com corretoras, né? É a mudança, sim, daí radical nos preços dos terrenos influenciados por essa mudança legislativa. Isso é um ponto que eu ia entrar com você, né? Assim, acho que até como sócio aqui da Pilar, a gente está muito interessado em entender como que essa revisão do plano diretor pode influenciar nos projetos imobiliários da cidade, né? Uhum. Acho que você poderia dar algumas dicas, né, aqui para as empresas do setor sobre como se preparar para essas mudanças e, enfim, contribuir positivamente aí para o desenvolvimento da cidade. Com certeza. Então, assim, essas mudanças de preço, né, elas recaem principalmente sobre os terrenos, né, e não sobre, sei lá, unidades habitacionais de prédios já construídos, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente pode ter um efeito de aumento de oferta imobiliária construída, que vai contribuir talvez para uma estabilização ou uma, sei lá, redução em termos reais, né, e não nominais, no valor dos imóveis na cidade como um todo, né? E eu estresso isso porque real estate, né, mercado imobiliário é muito local, né? Não é possível saber se para determinada quadra, determinado bairro que abriu um restaurante legal, não sei o quê, né? Né, as propriedades não vão valorizar por motivos muito particulares daquela localidade, né? Sim, e dá para pensar assim, tendências macro para a cidade. Agora, quando você tem um terreno numa área extremamente demandada da cidade, bem localizada, né, que na legislação anterior estava restrita a um potencial de 2 vezes, por exemplo, né, e agora, numa única canetada, né, vai mudar para 4 ou até 6 vezes, o que acontece? Se aumenta o número de possibilidades de coisas que você pode fazer com esse terreno, né? Se aumenta o potencial do VGV de um empreendimento desse terreno e, por consequência, esse terreno pode dobrar ou triplicar de valor, né? Então, assim, dá para até ter uma visão cínica sobre a cidade e dizer que quem, na verdade, queria essa mudança é quem tinha terrenos nas bordas, né,
Sim. das bordas da área de extensão do plano anterior, que agora vão ser beneficiados com a mudança, né? Então, assim, certamente, muitos corretores, muitas incorporadoras, né, e muitos donos de terreno já estão reavaliando os preços, né, desses terrenos que agora estarão sendo considerados como área de corredor, né, e não mais como o miolo de bairro, né? Ou seja, a tendência é esse valor, enfim, explodir aí. Exatamente. E, enfim, é interessante, né, como essa regulação urbana, que tradicionalmente tem focada na regulação do espaço privado, né, ela tem o poder de destruir valor e destravar valor, Sim. assim, magicamente, né, e radicalmente. E isso normalmente não é discutido, né? Não é falado, né? Por exemplo, a gente fala agora de reforma tributária, né? Pô, quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Né? Existe uma certa preocupação com isso, né? Quando se muda algum tipo de tributação ou quando se implementa uma determinada lei, né? Mas quando se fala em planejamento e regulação urbana, isso acontece à revelia dos proprietários, né? A gente tem grandes vencedores e grandes perdedores, né? Assim, em qualquer uma dessas revisões de legislação de uso do solo por esses motivos, né? Sim. Sei lá, o movimento contrário pode acontecer, né? Pode ter lá uma casa numa região de São Paulo que por algum motivo foi, sei lá, determinada como uma área histórica, uma área de preservação, uma área que agora virou miolo de bairro que antes não era, né? E aí um terreno que antes valia, sei lá, 10 pode valer 2, né? De dia para noite. Sim. Você tem a mão do Estado aí fazendo inflar ou suprimir, né? No fim do dia é isso. Então, pelo que eu entendi nesse ponto, assim, áreas que não têm uma oferta de terrenos, em tese, você ali mantém talvez uma normalidade, seria isso? Dentro dessa... Tudo bem que você tem a expansão do raio, né, aí dos eixos, que pode afetar os miolos urbanos, mas acho que o que você quis dizer aí áreas com menos terrenos, em tese, não vão ser tão impactadas assim, ou não? Você diz, por exemplo, uma área de miolo que segue sendo miolo? Isso. Assim, o maior impacto seria mais na questão de uma ambiência, né, que chamam, que muitos urbanistas gostam de usar essa palavra, né? Então, se você... O que seria ambiência? Ambiência, assim, puxa, são as características físicas e ambientais de do bairro, né? Então, se você tem uma área de miolo que agora parte dela vai virar corredor, né, ou eixo, provavelmente você vai ter ali algum vizinho que seja limítrofe da área, né? Que antes era vizinho de uma, sei lá, de uma área de uma hora de uma densidade, hora de uma altura de prédios mais baixa, que agora vai ser vizinho de prédios mais altos, né? Sim. E aí, assim, o impacto disso no seu imóvel é difícil de mensurar, né? Porque, assim, é possível, né, que o valor de algum imóvel nessas condições viesse dessa chamada ambiência, né? Puxa, ali um prédio de casinhas e tal, charmoso. Vou usar algumas palavras meio assim, que não dizem muito, mas, né? Então, sei lá, entrar alguns vizinhos com prédios maiores, novos, né? Talvez impactasse negativamente no valor desses imóveis, né? Mas, via de regra, né, o fato de entrar imóveis novos, né? E, normalmente, quem ocupa imóveis novos são moradores que tendem a ter rendas mais altas, né?
né? O plano tem incentivado o uso de fachadas ativas, né? Então vai trazer comércio de rua para esses lugares, né? Vai trazer um comércio provavelmente mais qualificado, né? Então, assim, também pode impactar positivamente, Valoriza a região, né? lógico. Então, assim, difícil de saber o impacto, né? Vai depender um pouco da qualidade, do tipo, né? Da forma de inserção desses prédios em cada região, como era essa região antes, né, dessa transformação. Então, assim, mas acho que tudo, né? Eu tô falando aqui várias coisas só para quem tá ouvindo entender que são vários fatores em jogo e que, né, pode levar a resultados diferentes. Não, legal, legal. Ficou super claro. Eu acho que agora já, enfim, é um tema muito interessante, tem muita coisa, né? Acho que daria para a gente ficar aqui um dia inteiro discutindo, mas eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade, Anthony. Você mencionou que o plano diretor ainda está em discussão, né? Tem alguns pontos a serem aprimorados ainda. E eu queria entender, na sua opinião, quais são as principais oportunidades aí para tornar esse plano diretor de São Paulo mais eficiente, mais inclusivo? Eu vi um pouco de você sobre isso. Às vezes é difícil de falar em algumas propostas, e o que eu consideraria, digamos assim, ideal, né? Então, como eu já falei, né? Eu acredito, digamos assim, na teoria econômica mainstream, né? Como você for chamar aqui, né? Sim, sim. E nas evidências que têm sido apresentadas em relação a isso, né? Então, se o objetivo é aumentar a acessibilidade habitacional, reduzir as distâncias de deslocamento, né? Melhorar a mobilidade da cidade, e aí eu vou pegar o título, né, do artigo que eu escrevi no Brasil Journal, né, que o plano diretor deveria deixar a cidade construir mais, não menos, né, porque a gente tem basicamente três opções, né? Pô, a gente constrói mais, a gente constrói igual, ou a gente regula para construir menos, né? Sim. E tem uma demanda considerada constante, né? Para as três opções. Se a gente tiver mais oferta, a gente consegue aumentar a acessibilidade habitacional. E, assim, em poucas palavras, é isso, né? Mas eu também acho que a gente deveria ter uma simplificação radical e uma equalização de todas essas questões de incentivo, área que computa, que não computa, sabe? É uma arbitrariedade sem tamanho, né? Assim, quando a gente fala nesses números, 2, 4, 6, né? A gente acha que tem lá alguém fazendo estudos de infraestrutura e capacidade para chegar nesses valores e não tem, tá? Não tem uma lógica por trás disso. Não, é arbitrário, tá? Até tem um urbanista francês chamado Alain Berthaud que ele chama de números mágicos, né? Porque ninguém nunca conseguiu, digamos assim, explicar de onde saem esses números, né? Eu até acompanhei por um tempo a revisão do plano diretor de Natal. E eles tentaram fazer isso. Eles tentaram fazer isso baseado na capacidade de saneamento e de fornecimento de água de cada bairro da cidade. Tá? Então, eles fizeram toda uma engenharia reversa baseada na capacidade de fornecimento de água existente e projetada para os próximos anos, com as bacias de cada das regiões da cidade e tal, e fizeram estimativas de consumo de água. Puxa, tamanho da unidade, quantas pessoas deveriam, mais ou menos, morar em cada unidade, sabe essas coisas? Sim. Para fazer um modelo que orientaria a cidade em relação a isso. Tá? Mas assim, bom, isso funcionou. Não, mais ou menos, tá. E transporte? Porque, no caso de São Paulo, é só transporte, né? A questão da abastecimento de água não entra na lógica, né? Bom, não é muito considerado a parte de transporte, no caso de Natal. E no caso de São Paulo, não é considerado abastecimento de água, né? Aí... é uma variável também que foi definida... Arbitrariamente. Entendi. Arbitrariamente, né? Entendi. E aí, no caso de São Paulo, né?
a regulação hoje, ela quase que tenta... né, o intuito por trás da regulação é praticamente dizer quem deveria morar em cada unidade de cada prédio da cidade. Que eu acho um pouco exagerado. Assim, porque no fim do dia, né? O que o plano está tentando fazer? Bom, a gente vai dizer onde pode ter prédios, e aí dentro desses prédios a gente vai definir a cota à parte, né, que a cota à parte define o tamanho das unidades que esses prédios vão ter. A gente define quantas vagas de garagem esses prédios vão ter. Em última instância, né, também gostariam de definir a renda dos moradores, né, porque tem incentivos de habitação de interesse social, e aí querem ter uma comprovação, né, da renda das pessoas que moram em cada uma dessas unidades, etc. E aí eu até fiz uma brincadeira no Twitter esses dias, que daqui a pouco vão ter que restringir moradores nas proximidades dos eixos a pessoas que não têm CNH. Né? Porque, bom, se tu quer obrigar todo mundo que mora ali a não usar carro, então, né, a gente tem que começar a ser ainda mais radical e dizer, não podem ter CNH para poder comprar uma unidade nesse prédio, né? Sim. E que no fim do dia não funciona, né? Assim, o planejamento não consegue ter esse nível de granularidade, né? E que no fim do dia começa a criar uma série de exceções, né? Como é hoje. Ah, não, mas para isso tem um bônus. Ah, se é habitação de interesse social, aí você pode construir um pouco mais. Né? E, pô, vaga de garagem, pode, não pode, sabe? E no fim do dia não é técnico. Né? É tecnicista, né? Ou seja, faz parecer técnico, que tem um monte de cálculo e regra, né? Como é que calcula e tudo mais, mas não é. Né? Sim. Então, por isso que eu digo assim, olha, a gente deve simplificar tremendamente todas as exceções e aumentar o potencial construtivo tremendamente mediante pagamento de outorga. Assim, Pronto, cara, seria isso. Pronto, né? Essa seria, assim, em poucas palavras, né, o que eu gostaria de ver num plano diretor. Porque, assim, uma coisa que eu falo com alguma frequência também é que o planejamento urbano sei lá, de 100 anos atrás para cá, ele inverteu totalmente a sua prioridade. É porque, assim, se a gente pega 100 anos atrás, o objetivo do planejamento urbano era: vamos definir e desenhar a expansão urbana, traçado viário da cidade, o desenho viário da cidade, né? Puxa, aonde vão ser as principais avenidas, aonde vai ter praças, né? Como que a gente vai cuidar dessas praças? Como que vai ser a calçada, a arborização, a iluminação, sistema de transporte? E nada disso está sendo discutido no plano diretor, nada. Tá? Loucura, E hoje, né? se discute o que cada um vai fazer no seu terreno privado, né? Que, no fim do dia, já tem gente, assim, já tem arquiteto, incorporador, engenheiro, corretor, né? Enfim, tem um monte de gente pensando no o que deveria ser feito em cada terreno, né? Mas aí chega lá a regulação urbana e diz, não, eu sei melhor que todo mundo o que tem que ser feito em cada terreno e quem deveria morar em cada lugar da cidade. Né? Bom, e o espaço público? E a infraestrutura? E o desenho da via? Né? Isso fica para quem? Porque não tem, no caso, né? Não tem o incorporador e o arquiteto de praça, né? É o município que tem que fazer isso. Né? Só que isso não tá definido, não tem um mapa com isso no plano diretor, né? Não tem um esquema, né, com novas regras de se pode ou não pode estacionar na via, quais vias pode estacionar ou não, que para mim é importante, né? Uma gestão da arborização da cidade, por exemplo, né, que eu gosto de dizer assim, olha, qual a espécie das árvores, quais árvores devem sofrer manutenção, aonde falta árvore, né, quais canteiros estão em boas condições,
aonde que a arborização está interferindo com a infraestrutura, onde que a gente precisa atualizar isso, né? Isso nem sequer está sendo discutido. Não, zero. Né? Então, assim, isso é uma questão muito secundária do planejamento urbano hoje, que eu acho que deveria ser a prioridade, né? Por exemplo, regularização fundiária, urbanização de favelas, né? Que, assim, talvez o assunto mais importante que uma cidade como São Paulo deveria estar endereçando, né? Grandes projetos para investir nas áreas de maior carência da cidade, né? Isso, assim, é dito meio en passant no plano diretor, né? E nas leis de zoneamento e de regulação do solo, que são essas que geram maior debate na cidade, né? Então, eu basicamente defendo que deveria haver uma inversão de prioridade, assim, muito mais regulação, muito mais cuidado, muito mais gestão, acompanhamento, né, do setor público nas áreas públicas, sim, né? Ou nas áreas onde o mercado não atua, né? O mercado não atua em áreas informais. Quer dizer, existe um mercado informal naquela área, né? Mas, uma incorporadora vai comprar um terreno, fazer um projeto de urbanização, esquece, né? Aquilo lá não tem matrícula, né? Não tem uma transação formal para aquilo, né? Tudo informal, né? E a gente tem que trazer esses lugares para a formalidade. Então, para mim, a prioridade deveria ser essa. E aí uma simplificação radical, né, no que tange os terrenos privados, digamos assim, né? Poxa, Anthony, muito legal o papo. Como eu disse, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro, mas queria te, enfim, agradecer aí em nome de toda a Rede Pilar por essa aula aí de, enfim, arquitetura, urbanismo, plano diretor. Espero ter você aqui no futuro com a gente, discutindo temas tão importantes quanto esse. E é isso. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua conversa. E acho que é isso. Não, obrigado, Diego. É sempre um prazer difundir um pouco mais essas ideias, né? Sim. E aproveito o espaço para convidar aí quem tiver interesse em se aprofundar nesses conteúdos, acessar o site do Caos Planejado, nossas redes sociais, né? A gente também tem um podcast de urbanismo, que é @Caos Planejado, no Instagram, no Twitter, enfim. É bem fácil de nos achar. Legal, Anthony. Obrigado. Um abraço aí e até uma próxima oportunidade. Igualmente. Valeu, Diego. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.